Você que trouxe sua Bíblia, em Números, no capítulo 13, versos 17, 18, 25, 27, 28 a 32. Também tem Marcos, no capítulo 23, não precisa abrir, que aqui eu vou ler. Depois falaremos um pouco também em Números, capítulo 14. Números, capítulo 13 e 17. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Nós vamos formar um texto só destes três textos e colocando à frente uma palavra de Jesus que vai esclarecer esses dois outros textos do Antigo Testamento. Primeiro, Jesus disse em Marcos 11, 23: em verdade vos digo. Vou dizer uma verdade aqui. Eu estou dizendo que qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer nível cultural, eu estou acrescentando, mas eu estou interpretando já o texto, qualquer que disser, que falar a este monte, qualquer que falar a este monte, eu estou dizendo em verdade, eu estou dizendo isso, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, aqui dentro, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será feito. Crer que o que eu falo se fará, acontecerá, assim lhe será feito. Então Jesus está dizendo que não há limites, não há limites para aquele que crê com o coração, não duvida e fala, e de todo o seu ser vai crer e vai então acontecer. Então, a partir agora em Números 13, 17, nós vamos mostrar um acontecimento histórico e através dele, em harmonia com esse versículo também, iremos meditar na palavra. Aconteceu isso, só antes de ler, aconteceu isto no tempo de Moisés, quando Deus envia Moisés e tira os filhos de Israel do Egito, em torno de 1,5 milhão de pessoas, contando mulheres e crianças. Eles estavam no Egito e eles poderiam subir, e em 3 meses eles chegariam à terra de Israel. É pequeno o espaço. Agora Deus então determinou que eles descessem e costeassem o Egito e viessem lá para baixo, e depois eles haveriam de ir. Deus mudou o caminho e colocou-os no caminho mais difícil. E eles então, lá embaixo, abriu o Mar Vermelho. Eles tiveram uma caminhada ali de alguns meses e chegaram à fronteira da terra que Deus havia prometido desde o tempo de Abraão. Moisés aqui então vai dar um comando para aquele povo, como que eles haveriam de conquistar aquela terra. Então está aqui em Números 13, 17, diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Ele enviou 12 espias, um príncipe de cada tribo, para espiar a terra. Subi por aqui para o Negueb, penetrai nas montanhas, Moisés disse, e vede a terra, que tal é?
E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e dando conta a Moisés disseram: fomos à terra a que nos enviastes. Ela é em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Então Caleb, fazendo calar ao povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que devora seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra que nola dará, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque eles são os nossos pães. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Querido Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, ao percebermos a inclinação do Teu Espírito em aplicar ao nosso coração estas verdades, meu Deus, eu abro meu coração e ministro agora na autoridade e no poder da Tua palavra, para que o Senhor nos cerque agora com a força e a autoridade do Deus vivo, para que inquietações, perturbações, preocupações, ansiosidades sejam lançadas fora agora em nome de Jesus, para que nós possamos nos debruçar neste acontecimento tão maravilhoso e que possamos entender, Senhor, o Teu projeto, o Teu desejo, a Tua missão para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre você pode receber aquilo que você diz. Queridos, a Bíblia fala algo, e é tão interessante as porções de sabedoria que estão em Provérbios, que são labaredas de verdade, que estão sempre à nossa disposição. É uma boa sugestão sempre estarmos lendo o livro de Provérbios. Ele vai nos dar o enquadro necessário para a nossa vida. Há uma frase ali, inspirada pelo Espírito de Deus, que diz o seguinte: como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Provérbios está dizendo que como nós imaginamos que somos, como nós pensamos que somos, assim somos. Isso é muito interessante, porque nunca seremos acima daquilo que avistamos. Então é necessário haver na nossa interioridade
e a palavra está nos orientando isso, uma visão sobre quem somos e o potencial e aonde haveremos de chegar. Existem as oposições que nos estão sempre frequentes, que estão sempre nos acompanhando. O que a palavra de Deus quer nos fazer entender nesta noite é que nenhuma condição ou nenhum conjunto de circunstância é uma calamidade a ser temida. Isto é, como servo de Deus, eu preciso ter o entendimento necessário da somática, que é eu e Deus, você mais Deus, você e a visão que Deus coloca dentro de você. Eu tenho percebido uma coisa, que Deus de fato age, Deus de fato opera, mas essa operação ela é combinada, ela é a dois, é Deus e você, isso é somatório. Não há Deus sem você, mas há Deus com você e comigo, que nos dá a visão necessária e a condição para enfrentar qualquer conjunto de circunstância, e nada a Bíblia orienta que deve ser temido, nenhuma dificuldade deve ser temida. Então temos que lembrar disto. Eu preciso lembrar disto, que eu sempre sairei vitorioso de qualquer circunstância e de qualquer situação, quando a minha reação a esta circunstância for favorável àquilo que a palavra de Deus está dizendo, ou favorável a Deus. Porque Deus é aquele que se interpõe contra os obstáculos da nossa vida na somatória da minha pessoa. Então, volto a dizer, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ele pode se ver pequenininho, ele pode se ver fraquinho, ele pode se ver ignorante, ele pode se ver incapaz, ele pode se ver capaz. Então a nossa mente, Deus trabalha muito com a visão da nossa mente, com a visão da nossa alma, quando essa visão procede do nosso coração, do nosso espírito. A nossa mente precisa aprender a não temer, por pior que seja a circunstância, porque o maior medo é o medo em si. O medo já é o pior castigo. Queridos, é uma coisa tão interessante que eu estou querendo transmitir. A minha mente, ela precisa ser muito cuidada e muito trabalhada e muito averiguada, para que ela não entre em pensamentos tortuosos, para que eu tenha uma mente intacta. Deus quer que tenhamos uma mente intacta, um coração intacto. Agora, se a nossa mente, se a nossa alma está cheia de preocupações, medos, invejas, frivolidades, mesquinhez, então ela será vencida pelos acontecimentos, sejam eles reais ou imaginários. A mente precisa estar preparada, cheia das verdades da palavra de Deus, porque eu preciso aprender a não me enganar. Então, qual é a resposta? Como pode superar esta condição? A resposta é: eu tenho que aprender a fixar a minha mente. A pergunta é: aonde eu fixo a minha mente? Diante da oposição, diante da fragilidade que aparentemente me apresenta.
fixar a minha mente na coisa a ser temida. A Bíblia me ensina a não fixar a minha mente nas circunstâncias. A Bíblia me ensina a não fixar a minha mente nas situações que estão ao redor. A Bíblia me ensina a não fixar a minha mente nas pessoas nem nas personalidades. Interessante que nesse texto que nós lemos, esse texto nos conta uma coisa muito importante. Não foram os gigantes da terra de Canaã que mantiveram os habitantes fora, os invasores que eram o povo de Deus, que haveriam de invadir aquele lugar, porque Deus determinara que assim eles os fizessem. Note bem, eles entraram naquela terra e eles, no primeiro momento, eles começam a dizer, os 12 espias, da beleza da terra, da fartura da terra. Eles trouxeram, diz a Bíblia, um cacho de uva tão grande, a gente fica até pensando sobre isso, 2 pessoas para carregar. Eles trouxeram os frutos da terra. Eles falaram um pouco da dificuldade que havia ali de conquistar aquela terra. Mas, de repente, eles começaram a infamar, a falar mal daquela terra. E dar uma força muito grande ao argumento do poderio daquele lugar. Quando disseram sobre os gigantes que habitavam naquela terra. Mas os gigantes do medo, queridos, no coração, é o que derrota o homem. É eu ficar com aquela situação na minha interioridade, que de repente eu me encontro com aquela montanha, é mais ou menos isso que Jesus quer dizer, aquela montanha que está diante de mim. E Jesus então ele está dizendo que qualquer montanha que esteja em nossa vida, quer que seja de qualquer área financeira, familiar, Jesus falou, há uma solução. Jesus está dizendo, há uma solução para você enfrentar os gigantes que estão ao teu derredor. E a solução é esta: tudo o que disser lhe será feito. Então o que Jesus está falando? Está falando daquilo que nós falamos, daquilo que eu estou falando. Você pode receber tudo aquilo que você disser. Você vai receber tudo aquilo que você disser. Então, aquilo que eu falo é a minha fé falando. Fala comigo, aquilo que eu falo é a minha fé falando. Se eu falo de um modo negativo, a minha fé está crendo no que não vai acontecer, as derrotas que estão sobre a minha existência. Eu estou crendo desta forma. Se eu falo de um modo positivo, e eu estou debaixo e autorizado pela palavra de Deus a falar assim, então eu estou crendo naquilo que pode acontecer. Vamos detalhar isso, e apenas fiz uma introdução. Quando a gente entra nesse texto, 12 príncipes. Há promessas de os povos de Israel ficou 400 anos, 430 anos, parece, né, no Egito. Há promessas de mais ou menos uns 500 anos ou mais, que foram reiteradas, que foram faladas por muitos profetas ao povo de Israel, começando de Abraão, e ele gerou seu filho, que gerou outros filhos, que geraram outros filhos, que formaram 12 tribos e que se tornaram uma nação. Agora eles estão no momento para entrar na terra prometida.
Então Moisés ordena que um príncipe de cada tribo entre ali naquela terra. Dentre aqueles 12 estavam 2 chamados Josué e Caleb. Aliás, eu nem me lembro dos outros nomes. É muito difícil alguém lembrar dos outros nomes, mas tem os nomes na Bíblia. Os 2 nomes que a gente lembra é de Josué e Caleb. Os outros estão ali escritos, mas passaram a ser desconhecidos. Ninguém quer saber, ninguém se interessa pelo nome dos outros 10. Por quê? Porque Caleb e Josué foram homens de fé e de visão. Foram homens de fé e de visão. E quando, no meio do relatório, eles disseram: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Os outros 10 disseram o relatório de modo negativo. Eles medrosos, eles ficaram e eles infamaram a terra no seu território. Por quê? Porque foi um relatório de dúvida, queridos, e do medo. 10 espias, 10 dos príncipes, a grande maioria disseram: nós não poderemos possuir aquela terra. Foi exatamente o que eles disseram. Nós não vamos conquistar aquela terra. E exatamente isso que aconteceu. Eles realmente não entraram na terra. Toda a geração que vivia naquela época também, que saiu do Egito, a geração que saiu do Egito, não a que nasceu no deserto, mas que saiu do Egito, que seguiram os 10 espias, morreram no deserto. E aqui a Bíblia mostra um fato terrível. Exatamente o que eles disseram se realizou. De fato. O que é isso? Eles deram um exemplo de fé invertida. Quando eu creio na palavra, eu estou tendo uma fé positiva. Quando eu não creio na palavra, eu continuo crendo na dúvida, que ela procede de outra ação espiritual. O que acontece? Nós estamos crendo ou na derrota, ou estamos crendo na vitória. Ou estou crendo na coisa errada, ou estou crendo na coisa certa. O que é a coisa errada? A coisa errada é a palavra de incredulidade que se antepõe, que enfrenta, que coloca dúvida sobre a palavra de Deus. O que é a coisa certa? É a palavra de autoridade que provém do Espírito de Deus e que Ele determina todas as coisas. Mas eu estou no meio. Se eu digo que eu não posso, eu não posso. Se eu digo que eu posso todas as coisas, como diz Paulo, naquele que me fortalece, é tão interessante. Então, o que eu estou falando? Que nós sempre recebemos em nossa vida aquilo que cremos e aquilo que falamos. Eu estava pensando sobre isso. Se nós não acreditarmos numa coisa, é bom não dizer. Eu pensei que eu preciso me vigiar mais. Muito mais. Se você fala por falar, e como muitas vezes a gente fala uma coisa por falar, se nós continuamos dizendo por tempo suficiente aquilo, aquelas palavras vão entrando no nosso espírito, vão registrando dentro de nós. Uma vez registradas, controlam a nossa vida. Isso que a palavra está nos falando aqui já é conhecido pela ciência. Até a ciência já percebeu que nós comandamos com a nossa palavra, com aquilo que está enraizado no nosso coração,
a nossa própria vida. Então o tema: você pode receber aquilo que você diz. Primeiro, note o bom relatório de Josué e Caleb. Confiança no Senhor. Você vê no meio daqueles 10 espias estavam 2, ou no meio dos 12 estavam 2, que tinham os corações cheios de fé. Eles estavam numa caminhada, experimentando Deus. E nós estamos assim: você não deu uma caminhada já? Você não tem experimentado este Deus maravilhoso que nos socorre? Então, Deus disse que haveria de introduzi-los na terra de Israel, na terra dos seus antepassados. É interessante que no verso 9 aqui ele diz assim: eles exortaram o povo 2 vezes a não temer. Ele disse: não tenham medo, não tenham medo. A palavra que Deus disse aqui: quem cresce, quem tivesse um relatório positivo haveria de entrar naquela terra. Olhe bem, os outros 10 disseram que não davam conta, que não acreditavam, devido às circunstâncias, a tudo aquilo que eles viram. Josué e Caleb disseram: damos conta, vamos entrar, Deus está conosco, nós não precisamos temer. Você pode receber aquilo que diz. Em segundo lugar, qual foi o resultado do relatório de fé destes 2 homens? Queridos, aquele povo que disse: nós não damos conta, não deram conta, eles ficaram 40 anos dando volta no deserto, morreram todos no deserto, inclusive Moisés, não por este erro, mas por um outro erro. Somente 2 pessoas da geração dos que saíram da terra do Egito entraram em Canaã: Josué e Caleb. Nós recebemos aquilo que dizemos. Eles entraram, passaram-se 40 anos, houve aquela consequência toda sobre aqueles que não creram, mas Josué e Caleb estavam firmes. Josué e Caleb estavam firmes. Você pode receber aquilo que diz. Em terceiro lugar, não foram os gigantes da terra de Canaã que mantiveram os israelitas do lado de fora. Não foram os gigantes que os derrotaram. Se os gigantes tivessem derrotado, teriam derrotado a todos, inclusive Josué e Caleb. Por que o povo foi derrotado? Pensamentos errados, declaração de incredulidade. Tem uma coisa interessante: quando eles deram o relatório, eu li, tem uma outra parte ali que é algo interessante. Eles disseram o seguinte: nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Eles viram os gigantes e eles imaginaram o que os gigantes estavam pensando, porque como eles poderiam entrar na mente do gigante? Porque eles disseram: nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Mas não era isso que os gigantes estavam pensando, não. Eles estavam apavorados, porque esta nação de Israel saíra do Egito e milagres extraordinários foram acontecendo, e o mundo da época estava todo apercebido. Os habitantes da Palestina ali estavam todos super agitados com aquele Deus que estava trazendo aquele povo para conquistar a terra de Israel. É interessante isso, queridos. Pensamentos errados e declaração de incredulidade. Pensamento errado, confissão errada. Pensamento errado, confissão errada. Em quarto lugar,
Não são, portanto, os gigantes da vida que nos derrotam. Não são. Não são as tempestades da vida que nos derrotam. Se as tempestades nos derrotassem, derrotariam a todos. Não derrotam a todos. Pensamentos errados nos derrotam. Crença errada nos derrota. Palavras erradas nos derrotam. Porque nós podemos e iremos receber aquilo que nós falamos. Satanás, ele traz à nossa mente visões para nos atrapalhar. E nós precisamos deixar que a visão de Deus penetre no coração. A visão do servo de Deus, da serva de Deus, é a visão de confiança. Confiança e fé. Então eu quero concluir 40 anos depois. 40 anos depois de mortos toda aquela geração, Josué, aquele que foi com os espias, se tornou um líder nacional no lugar de Moisés. Ele e Caleb foram os homens que levaram Israel a conquistar a terra. Há uma passagem muito interessante sobre Caleb, e ele está aqui com 80 anos. Ele chega para Josué e fala: Josué, me dá aquele monte. E Josué falou: mas aquele monte está cheio de inimigos. Ele diz: não, me dá essa montanha. E Josué falou: mas está cheio de inimigos. E ele falou assim: eu estou agora nas mesmas condições que eu estava há 40 anos atrás. Eu sou a mesma pessoa. Ele está com 80 anos e a inteligência espiritual está sobre ele. E ele está dizendo: eu estou em perfeita condição de conquistar. Que coisa tremenda, né? É uma lição para nós. Nós sabemos que não há idade e que aquilo que nós confessamos pode passar o que passar. Tudo aquilo que nós confessamos pode ter tudo, mas se eu permanecer fiel, confessando a palavra de Deus, a coisa vai mudar completamente. Então eu fiz um resumo aqui, rapidamente, de 4 coisas que nós precisamos nos ater. Primeiro, muitas coisas acontecem porque a nossa perspectiva é que ocorram de determinada maneira. Isso é muito interessante. Se eu tenho uma perspectiva de que aquilo vai dar errado, tem gente que fala que isso é até revelação, mas não tem nada de revelação, é incredulidade mesmo. A pessoa fica falando: o diabo está aqui, o diabo está lá, o diabo está lá, o diabo está lá, aquilo não vai dar certo. Parece que eu conheço pessoas que parecem que são profetas do diabo. O diabo está em todos os lugares. Mas aí, o que o inimigo quer? Que nós criamos uma expectativa de que aquilo vai acontecer de ruim. Outro ponto interessante nesta questão da expectativa é eu criar uma expectativa em Deus de que aquilo de bom vai acontecer. Segundo lugar, resumindo o que nós já falamos, cremos no assunto e falamos nele até tornar-se realidade. Isso é uma grande verdade. Você crê nisso, eu falo sobre isso e eu confesso isso. As visões que vêm nos visitar são das mais alternadas, das mais cheias de engano. Como é interessante a questão de sonhos, por exemplo. Deus pode falar com uma pessoa de sonho, mas tem gente que sonha opressão e fica trazendo isso como revelação de Deus. Queridos, nós temos que pegar
e só falar aquilo que realmente é um assunto de fé e que torna-se o desejo do meu coração para que aquilo venha a ser uma realidade. Em terceiro lugar, como crentes, não temos o direito em falar em fraqueza e vitória, e derrota, e dúvida. Nós temos que aprender a falar em vitória. Davi tem uma frase muito interessante. Davi diz assim: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu enfrento um batalhão. Nós criando essa grande muralha, que é a muralha dos princípios. Eu falo, o meu princípio é não confessar a fraqueza. Meu princípio é não duvidar. A dúvida, queridos, ela é como um passarinho, ela repousa sobre a cabeça de todos nós. O medo. Só que você pode espantar esse passarinho, você pode não dar crédito a ele, ou nós podemos deixá-lo fazer o mínimo. Com a dúvida, a fraqueza, elas têm esta capacidade, e nós podemos fazer o inverso. E o que nós devemos falar, pastor? Nós devemos falar da fé. Nós devemos falar da fé. Não se preocupe. O que você crer acontecerá. Se você, a capacidade de fé é tão grande, disse Jesus, que ela pode elevar montanhas. De repente a gente de fato está diante de uma situação que é uma montanha. Tem situação que é tão pesada, que está tão próxima de nós, e a gente, na nossa força, parece que não damos conta. Mas Jesus disse: se eu crer com o meu coração e falar, aquilo que eu falar acontecerá. Amém? Abaixe